O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva visitou hoje pela primeira vez a sede do governo de transição. Em um discurso de cerca de 40 minutos, Lula falou da importância de manter o diálogo com os chefes dos outros poderes e disse que o principal motivo para voltar ao Palácio do Planalto é acabar com a fome no país. O esquema de segurança no CCBB foi reforçado para a chegada do presidente eleito. Lula não deu entrevista e entrou rapidamente no prédio. Conheceu a estrutura montada no segundo andar para a equipe de transição, onde vão ficar os gabinetes dele e da futura primeira-dama, Janja Silva. A conversa com parlamentares da base aliada foi no auditório. No palco, o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin, Janja, e a presidente do PT, a deputada federal, Gleisi Hoffmann. Gleisi Hoffmann agradeceu a presença dos parlamentares e dirigentes de 14 partidos. Reforçou a necessidade de uma aliança ampla com o Congresso e disse que todos terão espaço no novo governo. Na sequência, Alckmin citou as reuniões de Lula ontem com chefes de poderes para dizer que o país começa a voltar à normalidade. A gente sente um ar diferente, está mais leve, né? Está mais leve, estamos voltando à normalidade, né? Os poderes são independentes. Então, o presidente Lula colocou muito bem ontem, olha, eleição de Câmara, de Senado, é do Legislativo. Eles são independentes, mas eles são harmônicos. Não é para um poder destruir o outro, atacar o outro. Pelo contrário, as pessoas passam. O que ficam são as instituições. E nós precisamos ter boas instituições. Há que se fazer uma transição para que essa corrida de bastão, essa transferência de bastão, não interrompa a corrida. Porque o Brasil tem pressa, né? Para combater a fome, para melhorar a vida da população, para crescer, para ter emprego, para ter renda. Lula foi o último a discursar. Mandou recados ao falar sobre o trabalho da transição. Disse que a escolha dos coordenadores não representa necessariamente a escolha dos ministros. E indicou que está aberto à participação de partidos que não apoiaram a sua candidatura. A gente costuma dizer que quem conta a história de uma nação são os vencedores. Os perdedores não têm o direito de escrever. Nesse caso, eu queria dizer para vocês, os perdedores vão ter o direito de escrever e vão ter o direito de participar desse processo de transição e desta governança. No discurso, Lula não mencionou a PEC da transição, que vai propor mudanças no orçamento do ano que vem para acomodar despesas como a manutenção do Auxílio Brasil de R$600. Mas falou de economia. O presidente eleito criticou quem defende que a política fiscal tem que se sobrepor às políticas sociais. Por que as pessoas são levadas a sofrerem por conta de garantir a tal da estabilidade fiscal nesse país? Por que toda hora as pessoas falam é preciso, sabe, cortar gasto, é preciso fazer superávit, é preciso fazer teto de gasto? Por que as mesmas pessoas que discutem com seriedade o teto de gasto não discutem a questão social desse país? Por que o povo pobre não está na planilha da discussão da macroeconomia? Por que a gente tem meta de inflação e não tem meta de crescimento? Por que a gente não estabelece um novo paradigma de funcionamento nesse país? E se emocionou ao falar da volta da fome no país. Eu quero dizer para vocês que a única razão que eu tenho de voltar a exercer o cargo de presidente é tentar restabelecer a dignidade do nosso povo. E a prioridade zero, outra vez, o mesmo discurso que eu disse em dezembro de 2003, de 2002. O mesmo discurso. Não tem que mudar. Não tenho que mudar uma única palavra. Eu quero dizer para vocês, se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro tiver tomando café,
estiver almoçando e estiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida. O presidente eleito voltou a dizer que não vai interferir na escolha para a presidência da Câmara e do Senado. Eu vou conversar com Lira por uma única razão. Eu sei o que ele pensa ideologicamente. Eu sei que ele é meu adversário. Mas ele é o presidente da Câmara, eleito pelos deputados, e o presidente da República necessita de conversar, necessita de dialogar, porque não é o presidente da República que tem que se intrometer quem vai escolher o presidente da Câmara ou o presidente do Senado. No discurso, Lula reafirmou que não pretende fatiar ou privatizar empresas públicas. Quero dizer para vocês que as empresas públicas brasileiras serão respeitadas. A Petrobras não vai ser fatiada. Quer dizer que o Banco do Brasil não vai ser privatizado, a Caixa Econômica e o BNDES, o BNB e o BADA voltarão a ser banco de investimento. O presidente eleito permanece na sede do governo de transição e é para lá que vamos agora ao vivo com a Gioconda Brasil. Gioconda, atualiza pra gente como é que tá aí no CCBB. Boa tarde, muito bem-vinda. Boa tarde, Trali, obrigada. Boa tarde a todos. O presidente eleito chegou aqui ao CCBB por volta das 10 da manhã e a principal atividade realmente foi essa, foi esse discurso por uma plateia lotada de apoiadores, de parlamentares, dirigentes partidários. Depois do discurso, Lula permaneceu no auditório, tirando fotos, dando autógrafos e depois ele veio para o gabinete de transição para uma reunião com a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e com o coordenador dos grupos temáticos da transição, Aloysio Mercadante. Nesse caminho, Lula foi perguntado sobre a PEC da transição. Ele disse que o texto da proposta de emenda à Constituição talvez seja divulgado hoje. Daqui do CCBB, ele está nesse momento almoçando. Depois do almoço, o presidente eleito vai para o hotel onde ele está hospedado e lá vai ter novas reuniões. Lula voltaria para São Paulo somente amanhã, mas antecipou esse retorno e já começa então a preparar a viagem dele na segunda-feira para o Egito, onde ele vai participar da Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. Outra expectativa hoje aqui no CCBB é para a divulgação de novos nomes que vão compor a equipe de transição. Um anúncio que será feito pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. Trali. Obrigado, Gioconda. Qualquer novidade, chama a gente de volta aqui. Um ótimo trabalho para você aí em Brasília.